Livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, dizendo aos seus capitães: Não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Eles responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse ele: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. E não há nenhuma lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do reino, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre o corpo deles, nenhum só fio de cabelo da cabeça deles se queimou, nem o seu manto se alterou, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Disse Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar o corpo a servirem e adorar a algum outro Deus, senão seu Deus. Essa leitura do texto é bem recorrente. Eu imagino que você deve se lembrar do contexto, e você deve talvez entender essa passagem como uma fornalha de fogo. Mas veja você, no capítulo 1, alguns jovens são levados para a Babilônia, para um cativeiro, e a nobreza também estava ali, a nobreza que veio de Judá e a nobreza da Babilônia. E alguns meninos que estão ali, eles resolvem que eles não comeriam da comida do rei, eles não se misturariam com aquela cultura, porque eles falavam o seguinte: nós queremos servir a Deus mesmo aqui num país distante. No capítulo 2, o rei, ele tem um sonho. Ele já havia colocado esses jovens em destaque, e de repente, quando ele tem esse sonho, ele fala o seguinte: eu quero que os sábios aqui do meu reino interpretem para mim. A pergunta é: como interpretar o sonho? O rei precisaria falar, correto? Mas o rei não fala absolutamente nada. Ele fala: olha, eu quero que vocês contem o sonho e também deem a interpretação. Como que isso seria possível? Essa foi a pergunta que os sábios fizeram para ele: rei, não há ninguém, nenhum monarca que tenha tido poder em suas mãos, e nenhum reino na história que ele fez isso que você está fazendo. Não faz sentido. Conte o sonho e a gente interpreta para você. O rei ficou muito irritado e falou: vocês querem ganhar tempo, né? Se vocês não revelarem o sonho e a sua interpretação, vocês vão morrer. E o desespero começa a tomar conta. Ah, é verdade, Daniel também seria morto junto com seus amigos. Quando então chega a notícia, Daniel reúne seus amigos e fala o seguinte: vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar a Deus. Eles fazem isso. E Deus então entrega o sonho para Daniel. Sabe o que Daniel faz? Procura o rei e entrega a interpretação de uma estátua gigantesca com diversos metais, mas o destaque, a cabeça era de ouro. E a cabeça de ouro simbolizava o reino da Babilônia. No capítulo 3, a Bíblia mostra que Nabucodonosor constrói uma estátua de aproximadamente 30 metros. Eu fico imaginando uma estátua de ouro de 30 metros. Quanto será que ele deve ter investido? Quanto tempo isso durou? Mas ele faz essa estátua. Tirando a base ali de sustentação, ela é equivalente ao Cristo Redentor, uma estátua gigantesca, e todo mundo deveria se prostrar diante dela. Imagino na minha mente fértil que Nabucodonosor olhou e pensou assim: eu não sou só a cabeça. Esse metal que me representa é como se fosse a estátua toda. É verdade que nesse momento ele esqueceu que no final do sonho que Daniel revelou, havia então uma pedra atirada sem auxílio de mão de homens. Mas na sua arrogância ele vai e faz essa estátua e pede que todo mundo se curve. Esses 3 não se dobram. Por não se dobrarem diante dessa estátua, eles têm uma sentença. E sabe qual é a sentença? A fornalha. Eles amarrados ali, o rei tentou dar uma segunda chance para eles. Eles falaram: não, o Deus que nós servimos vai nos livrar da sua mão e da fornalha. Mas se ele não livrar, a gente não vai se prostrar. O rei aquece a fornalha 7 vezes mais, manda alguns homens fortes amarrá-los e levá-los até a fornalha. Quando eles chegam ali, sabe o que acontece? Esses homens fortes, eles morrem com o calor, com a fuligem, com o fogo.
mas esses 3 são jogados na fornalha. Vem o versículo que eu li. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Imagina que um rei irado, agora ele se levanta porque ele fala, opa, tem alguma coisa errada. Então ele faz a pergunta, não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Será que eu estou ficando louco? O rei deve ter perguntado, não lançamos 3? Sim. Sabe o que eu estou enxergando agora? Existem 4 homens, mas não amarrados, 4 homens soltos. E sabe o que está acontecendo com eles ali? Olha só, não tem nenhuma lesão dentro deles. Eles estão passeando no meio do fogo. E detalhe, o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. De quem será que ele estava falando? Isso mesmo, de Cristo, do próprio Jesus. Então, na continuação do texto, quando ele percebe isso, ele fala o seguinte, chega bem perto da porta da fornalha, que nesse momento deveria estar com seu fogo já arrefecendo. Ele fala o seguinte, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E olha o que o texto diz, então. Se a gente for deixar um tempo para passear, para dar uma volta, para caminhar, eu acho que a gente escolheria o Rio de Janeiro. Algumas pessoas escolheriam alguma cidade do Nordeste brasileiro, ou até mesmo fora do país. Mas a Bíblia fala que eles estavam passeando dentro da fornalha e soltos. E eu acho insano parar para pensar isso do ponto de vista humano, porque Nabucodonosor jogou eles lá dentro e agora ele tem que emitir uma ordem para que eles saiam da fornalha. Sabe por quê? Porque eles não queriam sair. Eles não tinham lesão. Eles estavam andando, conversando com o 4º homem. Qual foi a conversa? O que será que Jesus falou para eles nesse momento? Imagina, sabe, quando eles escutam uma voz ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles olham assustados. Quem que está falando com a gente lá fora? E Jesus com aquele olhar lindo dele, imagina os dentes, o cabelo. Jesus fala, é o rei. Aqui, esse rei humano, que ele acha que ele é alguma coisa, pode subir. E ele fala, Nabucodonosor, sai e vinde. Então eles saem. Sabe o que eu entendo? Que os melhores momentos que nós temos em nossas vidas é quando nós passamos por luta, quando o negócio começa a pegar, como diz a gíria, mas junto com o 4º homem. A igreja cresceu assim. O Coliseu mostra que não foi possível parar a igreja. Até o ponto de Nero olhar e pensar assim, não é possível, parece que o sangue dos cristãos que são mortos na arena são sementes para que outros cristãos, eles também nasçam dali. Eles venham brotar dali, parece que é assim. E nossa vida também não é diferente, não. Quando nós começamos a passar por dificuldades, são os melhores momentos. Lembra aí? Quando nós começamos a clamar, começamos a buscar a Deus. Por mais que as dificuldades elas vão nos oprimindo muitas vezes, mas se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E eles saem dali, do meio do fogo, e quando eles começam a olhar, as pessoas que estavam em volta ficam abismados porque não tinha cheiro de fumaça, nada tinha neles. Eles estavam intactos e normais. O rei então decreta, fala o seguinte, a partir de hoje o único Deus a ser adorado aqui é o Deus desses meninos. Ele vai ser adorado em toda a província. Vamos eliminar todos os outros deuses. Sabe o que eu entendo? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12, ele fala que nós temos uma ardente prova. Como se fosse uma fornalha no nosso dia a dia. Jesus, ele prometeu que no mundo nós teríamos aflição. Mas ele fala, tem de bom ânimo, eu sou o 4º homem. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vou estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos e abandonados. Na parábola do semeador, Jesus ele mostra que existe uma semente que cai entre os pedregais. E quando ele vai explicar, ele mostra o seguinte, que essa semente que cai entre os pedregais, sai o sol e queima essa semente. São aqueles que abraçam o Evangelho, mas na hora que chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, eles abandonam. O sol, a fornalha da dificuldade, que só é possível vencer quando nós estamos em Cristo. Nabucodonosor, quando olha para Jeremias, capítulo 29, ele pega 2 pessoas ali, Zedequias e Acabe, e lançam eles na fornalha de fogo, assam eles ali. Eu imagino que ele pensa, bom, se eu tenho o hábito de queimar pessoas assim, e até mesmo tenho sucesso queimando 2, eu vou queimar 3. Só que a matemática de Deus é diferente, então apareceu o 4º homem. Para fazer o quê? Para estar com ele. Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o melhor momento que tem para se viver. Esse é o melhor momento, a melhor estação. Por quê? Porque ele prometeu que estaria conosco. E ele vai estar assim até a consumação do século. Jesus Cristo está conosco em nossas ardentes provas, dificuldades e tribulações. Por isso, nós podemos dar nosso rolezinho no meio da fornalha de fogo.
Por isso nós podemos passear e se alegrar, como disse Tiago, no meio de muitas tentações. Não porque a tentação em si é gostosa, mas porque quando a tentação começa a chegar, nós temos certeza que Ele vai interferir. Ele não vai nos deixar sozinhos. Nunca.